A Realme chegou de fato ao Brasil há um ano, mas vinha apostando suas fichas em celulares de entrada intermediários com 5G. Mas a gente sabia que lá fora tinha modelos mais parrudos esperando para dar as caras por aqui. E em outubro de 2021, a chinesa apresentou seu modelo mais avançado, o Realme GT Master Edition, como o flagship que cabe no bolso. A gente passou um bom tempo com ele, e agora que os preços deram uma baixada, vale perguntar: chegou a hora de apostar no top de linha mais acessível da Realme? Se você gostar desse carinha aqui, tem links na descrição e comprando por lá você nos ajuda a seguir produzindo conteúdo por aqui, já que a gente ganha uma pequena comissão a cada celular vendido. E para pagar mais barato em qualquer compra online, a nossa dica é o comparador Escolha Segura, seja no seu Android ou como complemento do seu navegador. Recados dados, bora de Realme GT Master Edition? Solta a vinheta! Antes da gente partir direto para a análise do GT Master Edition, a gente precisa entender para quem é esse celular e como o mercado está posicionado. Com a crise de chips e pouca gente disposta a pagar mais por um celular com configurações mais avançadas, as empresas começaram a misturar o intermediário premium com o top de linha de entrada. Do Motorola Edge 20, o LG Velvet e o S20 FE, vários deles escolheram entre um acabamento premium ou um chipset quase top de linha, ou apostaram num processador mais avançado e um acabamento menos premium. A Realme foi na primeira opção, e logo que eu tirei da caixa enorme que acompanha o Realme GT ME, a minha primeira impressão foi: pô, que celular bonito! Esse acabamento e cor lembram bastante o P30 Pro da Huawei, nesse tom branco azulado, só que um pouco mais fosco e nesse plástico que imita vidro. É um pouco escorregadio na mão, mas aí a Realme manda uma bela capinha de silicone cinza, com um bom toque na mão e que não é daquelas transparentes que amarelam ou riscam com facilidade. Ponto pra Realme aqui. O logo da fabricante fica numa posição discreta, mesmo sendo bem aparente, escrito na vertical. E pouco acima fica o módulo com as 3 câmeras e o flash, que está envolto por um módulo de acrílico, que tem aparecido bastante nos celulares dessa faixa e que lembra muito os iPhones 11 e 12. Independente da inspiração, esse módulo ajuda na estética e dá essa cara mais top de linha para o modelo. Essa impressão fica maior vendo as laterais de metal, que abrigam o botão de energia do lado direito e os de volume e a gaveta de chips na esquerda. Por falar nela, é uma gaveta com 2 chips, mas sem espaço para cartão de memória. O que talvez não seja tão necessário assim porque ele tem 256 GB de memória interna. Mas eu sempre acho que é melhor ter a opção de expandir. E é aquela tendência curiosa acompanhar a retirada de recursos que há algum tempo eram tão naturais no Android, também chegando nos intermediários. Antes de chegar na tela, eu preciso falar do som, que é apenas mono. Além da perda na qualidade por ter uma saída de som, ela é facilmente abafada com a ponta dos dedos, e é exatamente onde eles costumam ficar, por exemplo, enquanto você joga. Ele tem volume bom e não distorce no máximo, mas em tempos de fones TWS acessíveis, vale pensar no acessório para não depender do som do GT Master Edition. A própria fabricante ofereceu na época do lançamento o Realme Buds Air Pro de brinde. Agora sim a tela. A gente está falando aqui de uma Super AMOLED Full HD de 6.4 polegadas, que é um tamanho que eu acho ótimo. Nem tão exagerado, nem tão pequeno. Ótimo para redes sociais e para consumo de conteúdo. Além disso, ela tem uma taxa de atualização de 120 Hz, que garante mais fluidez na navegação pelo sistema e também na jogatina. Aliás, ter um display AMOLED permite que o GT Master Edition tenha sensor de impressões digitais sobre a tela. E tem um detalhe aqui, ele fica em uma posição bem baixa, próxima das bordas inferiores, e não é a posição mais ergonômica para colocar o polegar. Ele poderia ficar um pouco mais alto, como acontece no S21 Ultra, por exemplo, mas eu preciso elogiar a rapidez dele. Só que apesar desse detalhe da biometria, não tenho o que reclamar da tela. E talvez aqui venha a sensação de top de linha, com cores vibrantes e aquele contraste profundo que deixa os pretos bem preto mesmo. O furo na tela para a câmera frontal de 32 megapixels fica no canto esquerdo e a Realme manda o modelo com uma película já aplicada. São 1000 nits de brilho, pouca coisa abaixo das melhores telas, mas ainda assim capaz de fazer um trabalho acima da média. E eu já ia esquecendo de elogiar as bordas, que são bem finas, dignas de um modelo mais avançado. Sobre a taxa de atualização, dá para travar em 60, 120 ou deixar que o sistema decida, que é o que eu prefiro fazer, a não ser que eu precise economizar energia. E deixa eu tocar num ponto que eu acho bem sensível em geral nos modelos da Realme, que é a interface de usuário dela. Mas não sem antes dizer que ele foi lançado com Android 11, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, equipado com o Snapdragon 778. Eu sou bem crítico dela, porque eu acredito que ela seja pesada em termos de personalização e carregada de bloatware, que são aqueles aplicativos pré-instalados que nem sempre você quer e nem sempre dá para desinstalar. E para uma marca que deseja entrar no coração do brasileiro, precisa de uma pegada mais global e menos asiática.
Ainda dá para encontrar erros de tradução na interface, como a palavra ecrã ao entrar nas configurações e procurar por tela ligada, que é o equivalente ao Always On Display. E o menu de configurações é bem cheio, e tem um bloco inteiramente dedicado à personalização, que permite mexer nos temas, no formato dos ícones, na fonte, no papel de parede. Ou se você quiser, dá para duplicar aplicativos, clonar o sistema, usar o modo de tela dividida, enfim. Daria para gastar um tempão falando de quanto de customizações dá para fazer no sistema. Só que isso agrada o usuário mais acostumado a mexer no Android, mas as pessoas mais simples ou que têm menos destreza com o celular ficam com o pé atrás de migrar para a Realme. Aliás, é bom lembrar que a marca é nova no país e precisa convencer os consumidores a saírem de marcas mais consolidadas, como Samsung, Motorola ou Xiaomi, por exemplo. Pausa rápida para perguntar: tá inscrito no canal, né? Não? Então vem aqui embaixo, se inscreve e aproveita para clicar no sininho e não perder nenhum vídeo novo que a gente solta por aqui, fechou? Vamos continuar. Eu ainda preciso falar do Snapdragon 778 que equipa esse carinha. É um ótimo chipset para essa linha de intermediários premium que a Qualcomm lançou para 2021, que desempenha algo entre o 855 e o 865, e ainda é mais econômico energeticamente. Nesse período de teste eu não senti nenhuma dificuldade com alguma tarefa e não experimentei nenhum lag ou travamento. Mesmo em jogos, o desempenho do 778 é muito bacana, conseguindo rodar tudo bem e alguns até com gráficos em alta. E aqui ele ainda conta com 8 GB de RAM e se você precisar, dá para puxar até mais 5 GB de memória interna para RAM, que não vai ser tão rápida quanto a memória normal, mas vai te dar um gás na hora de jogar um pouquinho mais. Por padrão, quando você ativa o recurso, ele já vem com 3 GB a mais, e isso faz com que um Genshin Impact rode bem ou que um Call of Duty funcione liso em qualidade muito alta, com todas as renderizações, e ele não esquenta muito por causa da boa dissipação de calor que ele tem. Vale também lembrar que esse carinha aqui tem NFC para pagamento diretamente nele e o principal que é o suporte ao 5G. A Realme tem trabalhado para democratizar a tecnologia e traz a 5ª geração da internet móvel para a maior parte dos seus smartphones, e não seria diferente no mais avançado deles. O 5G no Brasil foi homologado no final do ano de 2021 e deve chegar às capitais até o meio de 2022. Então, se você mora nessas regiões e quer aproveitar o que o 5G tem para oferecer, é a hora de pensar em comprar um smartphone que tem essa tecnologia. Ainda que agora a gente tenha o 5G DSS, que é uma espécie de esquenta do 5G normal. E para dar conta desse conjunto, a bateria tem 4.300 mAh, com um carregamento rápido de 65 watts. E o que isso significa? 0 a 100% em 33 minutos. Nos meus testes eu cheguei exatamente nesse tempo, com 16% em 5 minutos, 30% em 10 minutos e metade da bateria em 18 minutos. Se a experiência de carregamento é incrível, ele também se mostrou bem confiável no gerenciamento de energia. 30 minutos de YouTube consumiram só 3%, enquanto o mesmo tempo gravando em Full HD drenou 10%, mas meia horinha de Call of Duty pegou 8% da bateria. E para fechar, eu preciso falar das câmeras. O conjunto aqui é típico dos intermediários premium mais avançados, com uma câmera principal de 64 megapixels com abertura f1.8, auxiliada por uma outra OLED de 8 megapixels f2.3 e uma câmera macro de 2 megapixels f2.4, e na frontal são 32 megapixels. O primeiro ponto que eu preciso lembrar é que a Realme é uma marca chinesa e sofre com uma tendência que é bem comum entre as fabricantes asiáticas, que é a suavização e clareamento da pele. Mas isso não significa que as fotos sejam ruins, longe disso. A câmera principal e a frontal fazem um trabalho bem decente, acima da média dos intermediários. As fotos nos dois modos são bem iluminadas e têm cores vívidas. O sensor lida bem com fotos de plantas, paisagens e até se precisar de algo mais detalhado. Em fotos internas com luz controladas ele também vai bem. Só o Ultrawide é apenas ok, não empolga, mas também não decepciona. Mas isso é bem comum na sua categoria. O que eu ainda não consigo gostar é de uma câmera macro de apenas 2 megapixels, que tudo bem, usa bastante inteligência artificial e consegue tirar fotos a 4 centímetros do objeto. Mas se ele tem um sensor de 64 megapixels na principal, é melhor usar com um pouco de zoom. Ok, também é padrão da categoria, mas dava para ser um pouquinho melhor aqui. Na câmera principal, eu gostei muito dos resultados do modo noturno, que eu testei em diferentes situações. É um pouco saturado, mas rende bons registros para brincar no Instagram. E se a ideia for tirar uma selfie à noite, ele ilumina a tela antes da foto e salva aquela imagem de uma festa ou depois do jantar. Ele também tira boas selfies durante o dia, mas sofre um pouquinho com HDR. E eu percebi que ele estoura também quando você está num ambiente muito iluminado, mas em ambientes mais controlados as fotos saem boas. Em vídeo, ele mostra que não dá para chamar de top de linha mesmo. Primeiro pelas limitações, seja no HDR, mas especialmente por ele fazer um básico ok. A gente tem aqui na frontal Full HD até 60 fps e 4K 30 na câmera traseira. E só. O
O Realme GT Master Edition consegue trazer um conjunto bacana de especificações, boa eficiência energética e um carregamento incrível de bateria, mas poderia caprichar mais nas câmeras auxiliares e pelo menos gravar com a frontal em 4K 30 fps. Mas esses são problemas menores. Eu ainda acredito que o principal obstáculo para acreditar na Realme seja a sua interface, que ainda é pouco amigável para usuários brasileiros e acaba estragando a experiência de um aparelho bacana como esse aqui. Ele foi lançado por R$ 3.700, mas hoje já dá para achar num preço bem mais baixo, em torno de R$ 2.700. Só que esse é o mesmo valor do principal concorrente dele, que é o Moto Edge 20, que tem especificações bem parecidas e uma marca que o brasileiro conhece melhor e oferece uma experiência de Android mais global. Mas se é para apostar no flagship do ano passado, o S20 FE ainda tem preços bem mais agradáveis e um conjunto mais equilibrado, com um chip Snapdragon 865. Não que o Realme GT Master Edition seja um celular ruim, longe disso. Ele tem uma construção muito bacana e não te deixa na mão por falta de bateria. Mas falta um apelo, nem que seja financeiro, para fazer o consumidor largar as marcas que ele já conhece bem e apostar numa novidade do mercado. Mas e você, o que achou? Conta pra gente aqui nos comentários e me fala se você trocaria o seu celular por um da Realme. Aproveita para compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixa o like se você gostou. Da minha parte eu fico por aqui e espero ver você nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!